E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, estamos aqui novamente, com a permissão de Jesus, para darmos a continuidade do estudo da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos recomeçar o nosso estudo. Estamos no capítulo 30, cujo título é Herança e Eutanásia. E no programa passado, nós conversávamos sobre a atitude do pai da Paulina, um enfermo que está abrigado no pavilhão 5 das câmaras de retificação de Nosso Lar e que está em crises de desequilíbrio. Ela, uma filha dedicada, já desencarnada também, ao que parece, habitante de Nosso Lar, já e pela descrição de André Luiz, pela descrição dele, parece um espírito algo evoluído, e ela chega para visitar o pai que está num surto, vamos dizer assim. E o pai a recebe com agressividade, e mesmo assim a Paulina tem um comportamento carinhoso com ele, entendendo a situação dele, sabendo que ele está sofrendo, mas ela está preocupada porque ele está se mantendo, se alimentando de mágoa, de ódio. Lógico, ele está sofrendo, porque a gente viu, né, na leitura do programa passado, que ele disse, ainda o vejo ao meu lado, ministrando-me o veneno mortal. Não é fácil para ninguém ser assassinado e envenenado. Vamos convir, né? Mas que Deus nos ajude, que a gente possa entender se algum dia, né, se nós, ao desencarnarmos, formos acometidos de um assassinato, que a gente possa se lembrar que o acaso não existe, que a lei de Deus é uma lei de ação e reação, que tudo que nós passamos, vivenciamos, experienciamos, são lições para nós, não são ao acaso, e que isso nos ajude a entender o porquê que sofremos tal situação. E ela está tentando conversar com o pai e vai tentar, como a gente vai ver durante a leitura do capítulo, ela vai tentar o tempo todo fazer com que o pai pare de odiar quem fez isso com ele. Porque, já, afinal de contas, a vida continua. Então, né, ela vai tentar dar as explicações para ele. Né? Sabemos que é um problema muito sério essa questão da eutanásia. Problemas de herança também são muito complicados. Então, nós vamos começar a ler. Vamos reler o último parágrafo que a gente leu no programa passado. A gente também comentou a questão do que ele não consegue descansar o pensamento, né? Isso, foi. Então, porque ele está ali guardando, se alimentando, retroalimentando da mágoa, do ódio de quem tentou matá-lo. Tentou não, conseguiu. Então, parágrafo 14. Ai, ai, gritou o doente em voz estentórica, não posso esquecer o infame, não posso descansar o pensamento. Ainda o vejo ao meu lado, ministrando-me o veneno mortal. Não diga isso, papai, pediu a moça delicadamente. Lembre-se de que Edelberto entrou em nossa casa como filho enviado por Deus. Quando eu li isso, eu fiquei numa dúvida. Será que ele é filho adotivo? Ou será que ele... Porque, na realidade, todos nós somos, mesmo filhos biológicos, nós somos enviados por Deus para a nossa casa. A impressão que dá é que é adotivo. Então, a gente fica na dúvida. Sendo adotivo ou sendo biológico, não, é filho. É filho. Foi criado, né? Foi criado como tal. Então, ela está dizendo para ele... Então, a gente agora já sabe o nome do assassino.
e já sabe que foi o próprio filho que o envenenou, né? Verdade. Lembre-se que Edelberto entrou em nossa casa como filho enviado por Deus. Parte do título do capítulo já está, né, desvendada. A eutanásia, vai faltar a herança, que é daqui a pouco. Mas na eutanásia, a resposta dela, da Paulina, mais uma vez, né, ensinamento para nós: não diga isso. Lembre-se que Edelberto entrou na nossa casa como filho, enviado por Deus. É muito interessante. Tudo que nos acontece na vida tem a permissão divina. Ninguém encarna para fazer o mal. Ninguém encarna com a determinação divina de fazer o mal. Judas não encarnou para trair Jesus. Pedro não encarnou para negar Jesus. Jesus sabia que ia acontecer, sabia. Mas a nossa fatalidade é o bem. Deus não enviou Edelberto para a casa do pai da Paulina para matar o pai da Paulina. Isso não tem lógica, né? No bom senso da vida. Mas é um ensinamento para nós na questão da resposta dela, como ela está abrangendo, porque ela sabe da história toda, dos detalhes, de tudo. E ela fala, não diga isso, né? O cara é assassino, mas ela fala, não diga isso. Lembre-se que ele entrou em nossa casa como filho, enviado por Deus. E podemos nos reportar a isso quando a gente raciocina, a gente raciocina que nós já começamos a entrar no sentido real da palavra caridade. Porque na pergunta de número 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus. Então, se é como entendia Jesus, é o sentido real, é o correto. Aí a resposta é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então é benevolência, indulgência e perdão. Não é esquecer, porque nós não temos amnésia, não é esquecer. É, ao lembrar, raciocinar com esses três fatores, de benevolência, de indulgência e de perdão. Então, o que ela responde aqui na situação, ela já começa disso, ela está com indulgência, não é? Ela está sendo indulgente. Ela está dizendo, olha... porque ela podia ter raiva também. Podia ter raiva também, porque o pai dela matou meu pai está nessa situação por causa dele, aquele sem vergonha, aquele que seria normalmente a nossa reação. Sim. E mais adiante, na pergunta de número 8, mas é só a resposta que a gente vai ler. É assim, olha... Pergunta o quê? A pergunta 888, Kardec faz da questão de se pensar de dar esmola e tal. Mas no final, São Vicente de Paulo, ele dá uma resposta, um trecho da resposta que é muito interessante para nós. Ele diz assim, ó, amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é lei de atração, é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então, em vez de voltar de desprezos à ignorância e ao vício, instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Essa frase encaixa direitinho aqui na resposta da Paulina ao pai. Ó. Em vez de ela voltar desprezo à ignorância e ao vício, ela instrui os ignorantes e moralizar os viciados no ódio, no orgulho, no egoísmo. Então, nessa questão de não criticar por criticar, mas de criticar com o intuito de ajudar. Não é? Então, esse é o ensinamento que ela traz para nós também. Isso. E aí o pai da Paulina continua. Meu filho, gritou o infeliz, nunca, nunca. É criminoso sem perdão, filho do inferno. Paulina falava agora com os olhos rasos d'água. Ouçamos, papai, a lição de Jesus que recomenda nos amemos uns aos outros. Atravessamos experiências consanguíneas na terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. O verdadeiro amor espiritual é o amor que Jesus nos ensinou. Por isso que ele nos orientava dizendo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí, eu lembrei que a família, né, que é onde você faz as experiências consanguíneas na Terra, realmente é uma escola. E no livro Pão Nosso, o Emmanuel, no capítulo 141, Amor Fraternal,
ele vai fazer um comentário sobre Paulo, né, sobre a frase de Paulo, e permaneça o amor fraternal. Paulo em Hebreus capítulo 13, versículo 1. O Emmanuel nessa página, não vou lê-la toda, mas nessa página ele vai dizendo que nas afeições familiares, a gente sabe que muitas das vezes existem as dificuldades, não é? Há também o amor, mas há dificuldades. Mas ele diz que o equilíbrio é a posição ideal. Por quê? Porque você, com muito amor, com demasiado cuidado com os filhos, você pode prejudicá-los. Que a gente vai ver que foi o que, de alguma maneira, esse pai aqui fez. Mais adiante a gente vai ver isso. E que também nas relações entre marido e mulher, esposa e esposo, companheiro, companheira, 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 né? Nas relações conjugais, se você também não controla o seu ciúme, o seu apego, não é? Você pode realmente acabar com qualquer relação. Então, aí o Emmanuel vai dizer que o apelo evangélico do amor fraternal, ele deve imperar na família. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima nem do despeito, nem da inveja, nem da ambição, nem da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com a felicidade do companheiro, sentem-se felizes com a felicidade dos semelhantes. Então, é o que ela está tentando dizer, que a gente encarna numa família, né, nas experiências consanguíneas na Terra, para aprender a amar fraternalmente, até porque a gente sabe que a cada encarnação a gente muda de lugar na família. Se hoje a gente é mãe, na próxima a gente vir no mesmo grupo, se a gente por um acaso tiver a oportunidade de vier no mesmo grupo consanguíneo, a gente vai trocar de papel, a gente vai ser filho, vai ser irmão, vai ser avô. Então, o porquê disso? Para a gente aprender a amar fraternalmente. Não é mais o meu esposo, não é? No livro A Minha Esposa, o meu filho, é filho de Deus, irmão nosso, em situação, cada encarnação num determinado papel. A gente vê isso no livro Sexo e Destino. O mentor do André Luiz, nesse livro, ele se chama Irmão Félix. O livro conta a história, né, o desvendar, as consequências do comportamento dele numa encarnação. Então, na próxima oportunidade, ele que foi apaixonado por uma mulher, que é a dona Márcia no livro, ele vai voltar neto dela, porque eles precisam aprender a amar como irmão, e não na questão de é meu marido, é meu filho. Está seu marido, está sua esposa, está seu filho, mas na realidade somos todos irmãos. E Jesus dizia, né, já não vos chamo de amigo, vos chamo de irmãos. Aproveitando discípulos, né? Emendando aqui do que a Tereza está falando, essa questão de filhos, meu, propriedade, né? A questão familiar. Ele diz aqui, ele é bem claro que diz aqui. Ele disse, olha, meu filho nunca é criminoso, filho do inferno. E aí nós vemos no livro de Êxodo, em que Moisés escreve o livro de Êxodo, e ele diz logo no início, no primeiro mandamento, é o capítulo 20 do livro de Êxodo, que Deus, na linguajar que Moisés usava, né, que Deus forte e zeloso pune a iniquidade dos pais nos filhos na terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Está aí patenteada a reencarnação. Os ódios recíprocos, uma hora eles vão ter que se acertar, porque aquilo está fazendo mal ao espírito, está atrasando o progresso do espírito, e a nossa fatalidade é o bem. Deus nos criou para a felicidade plena. O que é felicidade plena? Qualquer situação que nos aconteça, estaremos bem. Ainda não é o nosso caso, né?
E isso atrapalha esse sentimento de ódio. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, em que a Kardec intitula, bota um título assim no item 18. O capítulo 4 é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas aí Kardec, no item 18, ele bota: a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência o rompe. Pela vontade do pai da Paulina, ele não quer ver o filho nem pintado de ouro. Mas não é assim que funciona. Mas e o livre-arbítrio? O livre-arbítrio, ele é no pensamento. Nós temos um pensamento contínuo, nós pensamos, raciocinamos. Aí que está o nosso livre-arbítrio real. E aí ele pode vir sim. Aí, como diz aqui, Allan Kardec vai colocar no item 19. Deus permite que nas famílias ocorram encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, no caso aqui antipático, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que lhes dispensam. Então, muitas vezes, uma situação dessa, como o pai da Paulina e o filho, eles podem vir juntos numa situação de avô e bisneto, de neto, que é o que diz a Bíblia aqui no Êxodo, na terceira e quarta gerações. Pode vir muito bem, e um dependendo do outro. Aquele netinho tão... Por exemplo, não estou dizendo que é isso, o livro não diz, mas podemos, vamos dizer assim, chutar. Por exemplo, aquele netinho tão esperado, eu queria tanto ter um neto, tanto, aí Deus manda quem? Ele aqui, o Edelberto. Não é? Aí ele vai olhar para o avô, mas até ele crescer, né? Até ele ficar mais... Se bem que as crianças do dia já nascem falando, né? Mas até ele crescer um pouquinho, começar a olhar para o avô atravessado, ele já trocou fralda dele, já levou para passear, já deu presente, já começa por aí. Já recebeu chute, mordida. Recebeu chute, mordida. Mas... E o avô, quando nasceu, o avô falou: é minha cara, que é sempre assim, né? É sempre a cara de um, de outro, eu nunca sabe, que criança não tem, né? Aí, e aquela coisinha, às vezes sem cabelo, sem dente, é tão bonito, né? Sabedoria divina realmente está estampada, na minha opinião pessoal, numa criança. Nossos irmãos protestantes têm razão, Deus é 10. Deus é 10. E aí, muitas vezes, isso aí cai por terra. Isso cai por terra. Como diz aqui o Evangelho, né? A reencarnação fortalece os laços de família, porque a nossa finalidade é formar uma família universal. Sim, sempre. É isso, né? Continuando, então estamos no parágrafo 18. Aliás, a filha está conversando com o pai, né? Aliás, é indispensável reconhecer que só existe um pai realmente eterno, que é Deus. Mas o Senhor da vida nos permite a paternidade ou a maternidade no mundo a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula. Quer dizer, né? Amar como irmão. Nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime a caminho da solidariedade universal. Então, novamente, reforçando para o pai que a nossa família na Terra, ela é a nossa escola para a gente aprender a amar todo mundo como irmão. Que a nossa posição na família não é aquela posição, vai ser aquela posição constante o tempo todo. Nós mudaremos de papel na família até nós podermos aprender realmente a nos amar todos como irmãos. Por isso, talvez Jesus tenha perguntado: mas quem é minha mãe, quem é meu pai e quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, eu lembrei, lendo essa frase, que no livro Jesus no Lar, é um livro que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, o espírito é o Néio Lúcio. E no capítulo 1 do livro, ele já começa a dizer uma coisa muito importante, que o lar é a escola bendita das almas. Então, é no lar que a gente vai aprender a ser
as nossas virtudes, né, a todas as virtudes, e vamos acabando com os nossos vícios. Só que como a Paulina está dizendo para o pai, na terra tem lar, que é cadinho de purificação do sentimento. O que é isso? O cadinho, eu estava procurando no dicionário, o cadinho, ele pode, na metalurgia, ele é um forno alto que no cadinho é a parte de baixo desse forno, isso, onde se separa os resíduos do metal puro. Então, quem tá na família tem família que é cadinho purificador e tem família que são templos de união sublimada. Então, vai ter ocasião que a gente vai estar junto dos espíritos simpáticos, nós vamos estar ali num templo, né, de união, de amor mesmo, que é raro na Terra, também. Dona Laura vai dizer isso depois para o André Luiz, mas existem, como na maioria, são cadinhos purificadores. A gente está precisando, vamos dizer assim, tirar da nossa alma as nossas impurezas que nós criamos para nós mesmos. Nada melhor que a gente se reunir com aqueles a quem a gente ainda não sabe amar, com aqueles que a gente plantou ódio, plantou mágoa no coração, para a gente poder ajudar a limpar o coração de quem a gente magoou. Então ela está dizendo, papai, na terra, na família, os lares da terra são assim mesmo. A gente vai ter dificuldade em muitas encarnações, o nosso lar vai ser esse cadinho purificador, vai ter problema. E vai ter outras épocas que a gente vai reencarnar em famílias que são verdadeiros templos sublimados, que todo mundo se entende, que todo mundo se ama, né? Que não tem tanta dificuldade, que já aprendeu a amar todo mundo como irmão. Se não existisse a reencarnação, se a realidade da vida fosse a unicidade das existências, como é que, por exemplo, que o pai da Paulina ia se melhorar? Como? Se ele quer a vingança, ele está odiando. Então, um dos dois vai se melhorar primeiro e vai ajudar o outro. É assim que Deus faz. É como Allan Kardec coloca, novamente nos atendo ao capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, no início do item 18. Ele fala que os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados pela necessidade. Porque pela necessidade a gente vai se interagir com aquela pessoa que nós não gostaríamos de ver nunca mais. Não, eu não quero ver você nunca mais. Como diz o meu sogro, nunca mais demora muito. Então não é assim que Deus age por nosso progresso. Porque a nossa fatalidade é o bem, é progredir. E progredir é isso, meu irmão. As últimas palavras que Jesus... Uma das últimas palavras que ele fala na cruz é Pai, perdoai. Um dos últimos verbos que ele julga, que ele coloca para nós, perdoai-os. O perdão, esse verbo é muito difícil para nós, mas nós temos que começar a treinar. Existe uma passagem, não vai dar para a gente ler, mas no próximo programa eu vou ler. Tem um capítulo no livro Religião dos Espíritos chamado Cadinho. Não é isso que ela está falando? O Emmanuel, Instituto de Tratamento. O Emmanuel vai falar sobre o cadinho, não é? O que é o cadinho nesse capítulo? Vai explicar para a gente o que é cadinho. É sinônimo de lar, sinônimo de família. A maioria das famílias na Terra, né? Vamos nos despedindo, pedindo a Jesus que nos dê força e coragem para que a gente também aprenda no nossa família, no nosso lar, pelo menos a tentar viver esse amor fraternal, compreendendo que todos somos filhos de Deus e que as nossas posições no nosso lar, elas vão se modificar quantas vezes se fizerem necessária ao nosso burilamento pessoal. Muita paz. Muito obrigado pela atenção. Fique com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação,
Tereza Cristina e Marco Antônio.